eu sou a professora Ellen Lima e estou com vocês no programa Inclusão Escolar Chega em Casa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o processo de escolarização das pessoas com deficiência no contexto inclusivo. Nessa discussão, nós vamos abordar os avanços que nós já tivemos nesse cenário e ainda vamos tratar das barreiras que têm impedido que a educação e a aprendizagem se efetive em todas as suas possibilidades. No cotidiano escolar, apesar dos avanços no processo da inclusão, ainda observamos barreiras que dificultam o acesso e a permanência dos estudantes com deficiência na escola. Dificuldades que refletem o olhar que os grupos sociais direcionam para a pessoa com deficiência e os obstáculos que a sociedade produz e que impedem ou limitam a vida destas pessoas. Além da observação que fazemos, também podemos constatar essas dificuldades e desafios nos relatos que as pessoas com deficiência trazem ao compartilharem suas histórias e experiências escolares. Pois bem, são estes os pontos principais: professores despreparados, falta de capacitação profissional inicial, insuficiência de vagas na formação continuada, pouco envolvimento das equipes gestoras, escolas sem acessibilidade, aplicação precária de políticas públicas e falta de orientação aos familiares, dentre outras questões. No entanto, eu particularmente já enfrentei centenas de vezes os desafios dentro das escolas que estudei. Nelas, venci e fui vencido, caí e levantei, ri e chorei, entre outras circunstâncias a mais. Enfim, de certa forma, sempre houve muito aprendizado em cima dos resultados dessas situações vividas. Então eu reforço que a escola passa a ser um espaço de conquista para o sujeito com deficiência. Entretanto, eu chamo a atenção que não é apenas a questão de enumerar ou classificar em grau, intensidade, frequência ou qualquer outro parâmetro acerca desses desafios. É muito mais profundo. Ao meu ver, essa discussão está ligada à ética, que é um valor pouco desenvolvido e trabalhado pelas pessoas. A ética tem um viés bastante interessante, pois não tem meio termo na sua conduta. Ela é uma só. Ou você tem ética ao tratar um outro ser humano, ou não tem. Meu processo de escolarização foi muito complicado e complexo, principalmente o da alfabetização. Quando eu tive a perda auditiva, eu já lia, mas estava no meio do processo da escrita. Eu encontrei algumas dificuldades, como a vergonha de falar em deficiência, de compreender que era natural e que fazia parte do meu processo educacional, além de ter que levantar estratégias de aprendizagem sozinha. Tinha também a dificuldade pedagógica dos professores, que era de compreender que mesmo eu sendo uma aluna assídua, que prestava muita atenção nas aulas e que entregava todos os trabalhos, eu ainda assim tinha muitas dificuldades com os conteúdos, como por exemplo, aprender a escrever as palavras com a grafia correta, pois o retorno que eu sempre tinha deles era se estava certo ou errado. Além de querer ser aceita por todos, pois a escola é um ambiente muito hostil e existe muito bullying. Apesar de todas essas dificuldades que eu passei no meu processo educacional, deu tudo certo, mesmo com toda essa tensão de ter que parecer eficiente. Dessas imagens e relatos, nós podemos constatar que o sistema escolar ainda passa por algumas dificuldades em reconhecer a diferença como condição própria da espécie humana. Esse cenário é retrato daquilo que a professora Maria Tereza Egler Montuan traz quando aponta que o sistema escolar ainda ignora o subjetivo, o afetivo e criador, condições extremamente necessárias para que se possa efetivar o processo inclusivo e romper com aquele velho modelo educacional. Vale destacar que a gente não pode esperar que o aluno seja tutelado na escola, tampouco que ele se adapte a esse sistema. Ao contrário, nós precisamos criar condições que favoreçam o seu acesso e a sua permanência na escola.
Na verdade, uma educação que se pretenda inclusiva, ela deve ser capaz de acolher e atender às diferentes necessidades do alunado, sejam elas relacionadas ao gênero, à classe social, às suas condições de desenvolvimento ou outras especificidades. E isso vai ao encontro do que a ONU nos traz quando ela propõe que a escola deve caminhar rumo a uma educação para todos, um lugar que seja capaz de incluir todos os alunos, que celebre a diferença e apoie a aprendizagem, sendo capaz de responder às necessidades individuais de cada estudante. Para promovermos uma educação inclusiva, nós precisamos antes considerar que a escola ela é composta de diferentes sujeitos, cenários, contextos e tempos, aspectos os quais necessitam ser considerados na organização do trabalho pedagógico para que nós possamos, então, efetivamente contemplar as diferentes necessidades de aprendizagem e desenvolvimento de nossos estudantes. Tudo isso nos leva a pensar que a promoção da inclusão não se limita à democratização do acesso escolar às pessoas com deficiência. Na verdade, esse já é um dos avanços que nós temos tido no cenário da inclusão escolar. Haja vista que o censo escolar tem nos mostrado que nas últimas décadas nós temos visto um aumento progressivo e significativo de matrícula dos estudantes com deficiência na rede regular de ensino. Nesse sentido, então, nós somos convidados a pensar as condições que possam garantir a permanência desses alunos no contexto inclusivo, haja vista que eles já estão matriculados. Mas nós não podemos deixar de considerar nessa discussão o aspecto relacionado à qualidade do processo educativo. Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes na escola tem sido um desafio tanto para os profissionais da educação quanto para os agentes que participam da elaboração das políticas públicas. No entanto, quando a gente fala de acesso e permanência, nós não nos limitamos a falar das pessoas com deficiência. Esse é um tema, na verdade, que abrange toda a população que participa do cenário escolar. E aí, para falar sobre isso, é necessário que a gente comece a pensar na ideia de qualidade na educação. Uma qualidade que na atualidade tem sido pensada a partir de um ponto de vista da qualidade social. Mas o que significa qualidade social? A partir da resolução número 4 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a gente então começa a observar que os princípios da qualidade social para a educação começam a ser considerados. São princípios que extrapolam as métricas matemáticas lineares e descontextualizadas para pensar a qualidade no processo da educação. Uma escola que está implicada com a qualidade social, ela atende a alguns princípios que são definidos pela professora Maria Badia da Silva. Um deles é a consideração dos fatores sociais e culturais que participam do contexto da escola. Esses fatores devem ser considerados na organização do trabalho pedagógico para que a gente possa desenvolver um trabalho adequado a essa realidade e que possa, inclusive, promover o desenvolvimento desse local. É uma escola que considera as políticas governamentais e também os aspectos econômicos e sociais, lutando pelos financiamentos na educação e também pela valorização e reconhecimento dos profissionais da educação. É uma escola que propõe projetos ecológicos e sociais voltados para o bem comum e também transforma o seu espaço físico em locais de aprendizagem significativas para o seu alunado. Essas características da qualidade social já estão consideradas no currículo em movimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, quando a gente percebe os seus princípios de territorialidade, transversalidade, sobre o diálogo entre comunidade e escola, integralidade e o trabalho em rede. Nós também observamos esses princípios em alguns pressupostos do nosso currículo, quando nós defendemos uma educação para todos, quando a gente entende que a aprendizagem provoca o desenvolvimento, quando nós propomos uma educação integral e entendemos que o aluno é um sujeito ativo no seu processo de desenvolvimento. No espaço educacional e nas políticas públicas em educação do DEF, nós também já percebemos avanços significativos. Por exemplo, todas as nossas escolas já são inclusivas. Isso porque nós temos uma estratégia de matrícula que contempla a especificidade do desenvolvimento, da diversidade do nosso alunado para propor uma enturmação de alunos conforme as suas necessidades singulares.
A Secretaria de Educação do DF também oferece alguns serviços e recursos que contemplam esses princípios. A exemplo, nós temos o atendimento educacional especializado, que busca desenvolver um trabalho articulado com o professor de sala de aula, de modo a propor um trabalho pedagógico aos estudantes públicos de educação especial mais responsivo às suas necessidades. Há também o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, uma proposta de trabalho multidisciplinar em parceria com todos os atores do cenário escolar para que se possa pensar a organização do trabalho pedagógico aos alunos em diferentes condições de desenvolvimento, também respondendo às suas demandas de desenvolvimento e aprendizagem. Nós também podemos citar a formação continuada que tem acontecido de forma muito mais sistemática na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Essa formação tem acontecido tanto no âmbito das coordenações pedagógicas nos espaços da escola, quanto tem sido promovidas pela Subsecretaria de Educação Continuada da Secretaria de Educação, a EAP. Os nossos cursos, eles oferecem espaços dialógicos nos quais os professores podem repensar e aprimorar a sua prática pedagógica. Com isso, a gente pode pensar a relevância de políticas públicas com foco na qualidade social, tanto para a transformação na vida e para a vida dos sujeitos, quanto para pensar os reflexos que essa transformação provoca na sociedade. No programa de hoje, nós somos convidados a pensar sobre a profunda transformação que a educação inclusiva nos convida a fazer, de modo a eliminar as barreiras que se interpõem no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes com deficiência. A cooperação, o diálogo e o espírito crítico são elementos fundamentais na organização do trabalho pedagógico de uma escola que se pretenda inclusiva e seja capaz de atender a toda a diversidade no cenário inclusivo. Nós gostaríamos de agradecer as participações e depoimentos do Bianor e Samara Correia, que muito significativamente contribuíram para a nossa discussão de hoje. Lembramos a vocês que todos podem contribuir com a construção desse programa. Então vocês podem enviar para a gente sugestões, críticas, depoimentos, relatos de experiência que possam agregar nessa discussão que a gente pretende aqui acerca da inclusão escolar para os alunos com deficiência. No próximo programa, nós falaremos sobre as adequações curriculares, o que são as adequações, como nós podemos realizá-las e de que forma elas podem contribuir para o cenário de uma educação para todos, uma educação que atenda às especificidades e necessidades de aprendizagem do nosso aluno com deficiência. Espero vocês lá. Até breve!